Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Gesara News, falando sobre o Nesare Gesara, para mais atualizações do dia 14/10/2022. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, para que assim fique por dentro das informações internacionais. Agora vamos à notícia. Presidente do Fed de Chicago diz que aumentos nas taxas continuarão, mesmo que levem à perda de empregos. Reiterando uma mensagem enviada por vários banqueiros centrais nas últimas 2 semanas, o presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, adotou um tom agressivo durante uma entrevista à CNBC e argumentou a favor do aumento agressivos das taxas pelos bancos central. Apenas 3 semanas antes da próxima reunião do Fed, onde eles devem aumentar as taxas de juros novamente em 0,75 ponto percentual, Evans sugeriu que a perda de empregos era uma circunstância aceitável. Ele disse: se o desemprego aumentar, é lamentável. Se subir, muito. É realmente muito difícil, disse Evans. Mas a estabilidade de preços torna o futuro melhor. O tom dos bancos centrais mudou nos últimos meses, de uma aterrissagem suave e proteção dos mercados de ações para um sacrifício em nome da redução da inflação. Para 2%, claro, será o público em geral fazendo os sacrifícios independentemente. Se o Fed não aumentar as taxas ou continuar com as medidas de que a inflação de preços disparará ainda mais e esmagará o poder de compra e a poupança do consumidor. Se eles continuarem a aumentar as taxas de juros, as ações continuarão caindo e os mercados de crédito se apertarão, levando à demissão em massa e aumento do desemprego. É um catch-22 que os banqueiros centrais criaram ao longo de anos, de medidas, de estímulos e sustentando artificialmente corporações grandes demais para falir. Os comentários de Evans vêm apenas alguns dias depois que o vice-governador do Banco da Inglaterra, David Ramsay, anunciou que o BOE, que é o Banco da Inglaterra, manteria o curso e continuaria os aumentos das taxas, apesar de uma recente intervenção em gilts e fundos de pensão. O Banco Central holandês também afirmou que o Banco Central da Inglaterra avançará com aumentos das taxas e até deu a entender que as taxas podem ficar mais altas do que os mercados esperam. Essa linguagem sugere que um tão esperado pivô do Banco Central, longe do aperto e de volta ao que não está chegando tão cedo. E, com as taxas de inflação ainda se mantendo ou, em alguns casos, ainda subindo, traz a inflação de volta para uma meta de 2%. Levará muito mais tempo do que os funcionários do banco inicialmente deixaram transparecer. Em uma última análise, seriam necessárias perdas consideráveis de empregos para pressionar os custos de fabricação e atacado de volta à terra. Várias empresas indicaram que as demissões estão prestes a começar
nesse inverno. Mas isso é muito doloroso para os mercados suportarem nesse meio tempo. Outra questão é a falta de um plano claro para reconstruir a economia depois que as metas de deflação forem realmente alcançadas. O governo de Joe Biden está muito mais preocupado com as mudanças climáticas e com menos de 1 grau Celsius de aquecimento no século passado do que com a proteção de empregos nos Estados Unidos ou com a prevenção da inflação de energia. E seu esquema Build Back Better só agrava o problema da inflação com mais gasto do governo, o que exigiria mais impressão de dinheiro do Banco Central. Parece que os bancos centrais e os governos ocidentais têm intenção de quebrar o sistema e não estão oferecendo soluções práticas para as consequências que resultarão. E essas foram mais informações do Jazara News. Até breve.